Palmeiras jogando fora de casa, com 2 a menos, sem Abel Ferreira na beira do campo, suspenso. Não conseguiu furar a retranca. O Palmeiras ontem não criou tantas chances no primeiro tempo, no segundo tempo, mais superioridade. Não conseguiu vencer. Monteiro, o que me chamou muita atenção ontem é que não teve aqueles momentos da zaga, a defesa, o meio de campo, retornando a bola para o Hugo Souza para iniciar a jogada naquele esquema do Fernando Diniz. Ontem ele não teve tanto o dinizismo que ele tem, a raiz, porque ele sabia que se ele trouxesse o Palmeiras com 2 a menos, ele tomaria gol. Então, a gente viu essa virada de chave um pouquinho neste momento, no primeiro jogo, entre o bando de louco de Fernando Diniz. A Isabela até me perguntou agora há pouco se a gente ia falar do Corinthians, mas sinceramente eu não consigo entender o jogo de ontem como parâmetro para avaliação técnica, tática do Corinthians, porque o jogo do Corinthians ficou muito comprometido com as expulsões. Eu acho que a questão psicológica talvez seja mais debatida hoje, no dia seguinte daquele jogo maluco, porque a mesma situação no espaço de menos de um mês tem alguma coisa errada. Tem que chamar o urologista pro Corinthians. Ao invés de comentaristas aqui, era para gente estar com a bancada de urologistas aqui comentando. O que é que está acontecendo com os jogadores? Mais ou menos isso. O Alan do Corinthians foi expulso pelo mesmo motivo. É pra live do Canal Saúde aqui, ó. Carla BG, eu acho que o debate dos jogadores do Corinthians é pro Canal Saúde. Chama o urologista aí. Você sabe o que me chama a atenção? É que este clássico, que era para ser um dos maiores jogos da rodada, acabou sendo um jogo muito brigado mesmo no sentido literal da palavra, né? Muito bélico. Eu assisti o jogo. E os jogadores acabaram fazendo papelões, os dois do Corinthians, né? Tanto o garoto lá, o André, com um gesto obsceno, aquilo ali não se faz, né? E depois a agressão do Mateuzinho. A torcida do Corinthians, ela tem um papel importantíssimo, porque mesmo com 2 jogadores a menos, ela gritou do começo ao fim, acreditou, mostrando mais uma vez que é a torcida mais fiel mesmo, a torcida que joga junto. Eu costumo dizer que a torcida do Corinthians não é o 12º jogador. Ontem provou, é o 10º, é o 11º e é o 12º. Porque segurou a onda, o Corinthians só suportou a pressão do Palmeiras, que não foi lá essa pressão bem... Teve algumas chances. É isso. Porque o torcedor gritou e conseguiu motivar os jogadores. É impressionante o que a torcida do Corinthians faz em todo o jogo. Eu realmente sou fã dessa torcida, porque não vejo nenhuma torcida no Brasil com o comportamento que tem o torcedor do Corinthians. Paixão tem, amor tem pelos seus clubes, todo mundo sabe que toda torcida tem, mas da forma que o corintiano se comporta nos estádios é impressionante. Monteiro, a gente... merece todo o elogio do torcedor do Corinthians. Agora o Palmeiras vacilou muito, né, Lucas? Foi quase um vexame. O Palmeiras foi tropeço. Vexame se o Roberto tivesse feito aquele gol. Não, o Palmeiras perdeu 2 pontos ontem. Era jogo para ganhar. Dentro das circunstâncias do jogo, era jogo para ganhar. O Palmeiras perdeu e esses 2 pontos podem fazer muita falta. Faltou ao Palmeiras, mas o Francisco elogiou aqui a vibração do time do Corinthians, elogiado, motivado pela sua torcida. Talvez, sabe o que pode ter feito falta? O Abel na beira do campo. Porque a impressão que eu tive é que, sem ser o maluquinho lá na beira do campo, o time do Palmeiras jogou meio sem alma, jogou meio sem vibração. O Palmeiras não conseguia dar um calor, transformar aquela vantagem numérica de jogadores numa pressão, num abafa, num sufoco. O time ficou morno no momento que ele mais precisava esquentar o jogo. A gente está vendo o Palmeiras sendo muito elogiado, líder do Campeonato Brasileiro, né? 26 pontos, 6 pontos à frente do vice-líder, Flamengo. Mas se você for analisar friamente, o Palmeiras, nos últimos 3 jogos, não foi tão bem. O Palmeiras foi amassado pelo Bahia em Salvador, achou um golzinho lá no final, ganhou a partida, ok. Depois, contra o Júnior Barranquilla, o Palmeiras também não foi bem, trouxe o empate, ok, também desse jogo da Libertadores. E ontem, mais uma vez, mesmo com 2 jogadores a mais em campo, não conseguiu sair com a vitória. O que é que a gente entende disso? Que quando o Palmeiras precisa propor mais o jogo, muitas vezes ele se enrola. Palmeiras, quando sai na frente do placar, o Lucas sabe disso, é outro Palmeiras. Saiu na frente do placar, as chances de vitória crescem absurdamente. Mas quando o Palmeiras precisa propor o jogo, precisa vencer o jogo, e ele, Palmeiras, marcar e tal, e está até numa situação mais confortável, com 2 a menos, às vezes ele não consegue. E é algo que o Abel tem que trabalhar, ver o que está acontecendo. Porque essa história de dizer que o Palmeiras não tem mais elenco, isso não cabe mais, né? O Palmeiras tem um super elenco. Para mim, hoje, melhor tanto que o Flamengo. Isso, também acho, concordo. Mas tem que também pegar que a questão do elenco, rapidamente, do Palmeiras, boa parte, tipo, Vitor Roque titular... tinha alguns desfalques, tá, tinha 6 desfalques. Tá com vários desfalques ontem. Exatamente, não é desculpa. Mas o maior desfalque, como você já ponderaram, a questão do Abel Ferreira, porque, o João Martins é auxiliar dele, mas ele não tem essa mesma energia. Ele tem a mesma energia quando ele tá com o Abel... falta disso.
justamente essa Senti falta de energia. dar aquela incendiada no time. O Palmeiras assim, criou tal. chances mais de chutando de fora da área, tentava triangular, mas não tinha aquela energia Não tô de dizendo realmente que foi você só matar por o causa jogo. disso também, né? Vamos ficar procurando, desculpa só, rapaz, não foi uma falta de consistência de futebol também do Palmeiras. O Palmeiras não foi um futebol pobre ontem. Isso pode ter sido mais um fator. Tem uma coisa que o Francisco já falou algumas vezes aqui, que tem sentido e talvez seja um momento até interessante pra gente falar isso. O Palmeiras é hoje o time mais pressionado do futebol brasileiro. Nem o Flamengo que foi campeão de tudo Tudo ano bem que passado. o Flamengo, por ter o investimento que tem, por ser do tamanho que vai ser sempre muito pressionado, muito cobrado, o sarrafo é sempre lá em cima, mas pelos vexames do ano passado, que eu nem considero tão vexames, mas foram derrotas, perdeu o campeonato, por tudo Ausência de isso. títulos. Por tudo isso, o Palmeiras entra muito pressionado esse ano. E esse peso vai ser sentido em vários momentos. Acaba a rodada, o Palmeiras está olhando para o retrovisor. O Flamengo está chegando. São 6 pontos, o Flamengo tem um jogo a menos, já vai ter confronto direto. Tá chegando. Aí passa um filme na cabeça do cara. O cara lembra como é que foi o ano passado em que o Palmeiras dominou a maior parte do campeonato, na última hora o Flamengo chegou, acelerou e passou. Isso, os jogadores sentem, eles são seres humanos, eles também sentem isso em campo. A distância hoje está 6 pontos. O Flamengo Com um jogo a menos. tem 20, Palmeiras 26. Flamengo com um jogo a menos e os dois, como lembrou o Marquinho, vão se enfrentar antes da Copa do Mundo. Vai ter Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Vai que o Flamengo passa o Palmeiras, a gente não pode prever aqui como vai ser o efeito disso na cabeça dos caras. Sem contar que vai ter um mês parado, né? Tipo assim, você Isso, ser ainda é ultrapassado ainda próximo de um Ainda tempo é de pior. paralisação. Eu acho que é menos ruim isso aí, o cara se recuperar psicologicamente. Porque a pressão mesmo Fazer do terapia. Palmeiras é maior do que a do Flamengo. O Flamengo sempre vai existir porque tem um elenco muito Porque forte é o também. Flamengo, né? Isso, é um time muito popular, de maior torcida, mas o Palmeiras, pelo fato de não ter ganho títulos em 2025, está super pressionado mesmo. Montorio, pra gente finalizar o assunto Corinthians, o Corinthians não ganha dentro de casa há 2 meses no Campeonato Brasileiro, tá a 1 ponto da zona de rebaixamento. É motivo para muita preocupação do Fernando Diniz ou ainda não? Não, acabou de mudar o treinador, agora tem que deixar o cara trabalhar, né? Eu já desci muitas críticas ao Fernando Diniz, mas nesse momento agora tem que deixar ele trabalhar. Você sabe... Ontem não foi parâmetro, como eu já disse, no meio de semana ele fez uma boa estreia, tem que deixar agora ele ter sequência de Você trabalho. fez a pergunta para o Marquinhos agora há pouco que se já dava para ver o dinizismo no Corinthians em 2 jogos. Acho que dá Teve pra- uma coisa ontem que me chamou a atenção, que é muito autoral do Diniz no jogo contra o Palmeiras. Que ele não abriu mão. Ele não usou as 5 substituições, por incrível que pareça, mesmo com o time desgastado, dele, né? as pessoas tendo que correr, os jogadores tendo que correr um pelos outros, né? Porque 2 a menos são 2 a menos, pesa muito. E mesmo assim, ele não mudou a estrutura do Corinthians. O que é que o treinador faz quando tem uma situação dessa? Tranca. Sacrifica logo um ponta Um atacante. e bota outro zagueiro, faz uma linha de 6, que é comum quando está na situação em desvantagem caminhão na frente no da número área. de jogadores. E o Diniz não pensou nisso, manteve a mesma estrutura contra o Palmeiras, do começo ao fim, não fez as 5 substituições. Então isso é dinizismo, isso é a cara do Fernando Diniz. Falta, claro, os outros elementos, a saidinha de bola, outras coisas que o Diniz tem no trabalho dele que já são reconhecidos. Mas isso eu já começo a ver Boa de sorte, dinizismo Corinthians. no Corinthians. Boa sorte, Corinthians.